Beleza, questão 4. A média aritmética das idades de 120 pessoas é 40. Se a média aritmética das mulheres é 35 e a média dos homens é 50, qual é o número de pessoas de cada sexo no grupo? Então ele deu 3 informações. Ele deu a média total e a média de cada sexo das pessoas. Vamos expressar isso na forma de uma equação. Primeiro, ele dá a média de 120 pessoas. Então, eu não tenho a idade das 120 pessoas. Então, eu vou escrever x1 mais x2 até x120. Quando eu divido por 120, isso é igual a 40. Bem, como eu disse para vocês em sala, se eu tenho a média das 120 pessoas, eu tenho a somatória da idade das 120 pessoas. Basta eu passar multiplicando 120 para o outro lado. Ou seja, então a somatória da idade das 120 pessoas, x1 mais x2 mais até x120, que são 120 pessoas, é 40 vezes 120, que vai dar 4.800. Então, somar as idades de 120 pessoas dá 4.800. Segunda informação que nós temos que a média aritmética da idade das mulheres e a dos homens é 35 e a dos homens é 50. Bem, para calcular a média, eu tenho que ter a quantidade de mulheres e pessoas, certo? Mulheres e homens. Mas, como tem 120 pessoas, então eu sei que se eu somar o número de homens, que eu vou chamar de H, mais o número de mulheres, tem que dar 120. Tudo bem? Então, H é o número de homens e M é o número de mulheres. Bem, como H é o número de homens, então eu posso escrever como mulheres é igual ao número total menos o número de homens. Então, com essa informação, eu vou escrever a média de homens e mulheres. Então, qual que é a média dos homens? Eu somar todos os homens, somar todos os homens, a soma total de número de homens, que é x1 mais x2 até um xh, que eu não sei quantos homens tem, dividido por h. Isso tem que dar 50. Bem, se eu tenho a média dos homens, eu tenho a somatória da idade dos homens. Então eu passo esse h para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar x1 mais x2 mais até xh, que é o último homem, que eu não sei a quantidade de homem que é. É 50 vezes h. Agora, qual que é a terceira informação das mulheres? Então, eu não sei quantas mulheres tem. Eu sei quando eu somar todo o número de todas as idades das mulheres, dividir pelo total das mulheres, isso vai dar igual a 35. Vou fazer. X, pode ser x1 que eu já usei aqui, então vou usar y. y1 mais y2 até ym. E dividir por m, isso é igual a 35. Porém, a gente viu que eu posso escrever m como 120 menos h. A ideia de usar 120 menos h é trabalhar isso com uma variável só. Então, no lugar do m, eu vou colocar 120 menos h. Porque eu não vou estar trabalhando com duas variáveis. Tá? Vou estar trabalhando somente com uma variável. Aí eu pego e passo esse número para o outro lado multiplicando. Vai ficar y1 mais y2 até ym. Isso é igual a 35 vezes 120 menos h. Tá? Então é o seguinte, note que eu tenho a somatória da idade das mulheres, a somatória da idade dos homens, e eu tenho a somatória total. Certo? Mas o que nós temos de informação? Eu sei que se eu somar a idade de todas as pessoas, os homens e as mulheres, vai dar 4.800. Mas aqui eu tenho a somatória da idade dos homens. E aqui eu tenho a somatória da idade das
mulheres. Então, vou substituir nessa equação aqui essas duas informações aqui, ó. Essa informação 1 e essa informação 2. Substituindo aqui, eu vou ficar somatória dos homens, 50H, mais a somatória da idade das mulheres, 35 vezes 120 menos H. Isso é igual a 4.800. Aqui, pessoal, eu fiz um trabalho para vocês entenderem a ideia matemática. Mas a ideia, vocês podem até fazer direto. Que seria o quê? Se eu tenho a média total, a soma total. Sempre vocês pensam o seguinte, ó. A soma total é a média vezes a quantidade de pessoas, que é 120 vezes 40. Acabou. Então, eu tenho a somatória da idade das mulheres, que é 35 vezes o número de mulheres. E a somatória da idade dos homens é 50, que é a média, vezes a quantidade de homens. Certo? Só que nesse M aqui eu substituí por 120 menos H para ficar uma variável só. Então a somatória da idade das mulheres mais a somatória da idade dos homens é igual a 4.800. Aí vocês nem precisam nem fazer esses passos que eu fiz aqui com vocês. Tá? Então, média vezes quantidade de pessoas é o valor da somatória total, quando você tem a média. Tá bom? Então agora, resolvendo isso aqui, fazendo distributividade, vai ficar 50H mais 35 vezes menos H menos 35H. Ok? Aí eu vou fazer a distributividade ali também, tá? Que é 35 vezes 120, que vai dar 4.200 positivo, mais 4.200. Isso é igual a 4.800. Vou passar esse 4.200 para o outro lado subtraindo, vai passar negativo, vai dar 600. 50H menos 35H, 15H. Então, H é 600 dividido por 15, que H, no caso, é 40. Tá? H vai dar 40. Então, essa é a idade dos homens. Desculpa, essa é a quantidade de homens, beleza? Como eu sei que o total é 120, então eu sei que o total de mulheres é 80.